sucinto. Aos irmãos, a minha garganta está doendo demais. E eu rogo as orações dos irmãos ao nosso favor, para que Deus continue nos ajudando e nos abençoando, irmão, de forma grandiosa. Louvado seja Deus. Você que muitas das vezes tem a necessidade de usar a voz, não é fácil, né? Você vai falando, prega, canta, e aí vai chegando um momento que as cordas vocais vai ficando um pouco gasta, e aí ela vai cansando gradativamente. Qualquer mudança de tempo começa a querer inflamar a garganta, mas Deus é poderoso para nos curar em nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos aprender nessa noite algo que talvez pouco, pelo menos depois que foi lançado aqui o tema na terça-feira passada, pelo menos deu para notar pela face dos irmãos algumas pessoas meio surpresas acerca desse tema. Se haveria alguma coisa nesse sentido na Bíblia? Será que a Bíblia menciona alguma coisa sobre uma mosca dentro de um perfume? O que será que significa? Enfim, louvado seja Deus. É muito bom termos esses sistemas sugestivos para aguçar ainda mais, irmãos, o interesse da igreja em estar aprendendo a palavra de Deus. E nós vamos aprender nessa noite, como eu falei, vou ser sucinto, sobre algo muito interessante. Está em Eclesiastes capítulo de número 10 e o verso de número 1, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Pegamos como um texto-chave ou texto base, como é chamado, quando se vai fazer um esboço teológico. Em Eclesiastes capítulo 10 e o versículo 1, talvez a tradução aqui seja um pouco diferente da tua, mas acompanhe aí na tua Bíblia, o sentido é o mesmo. Diz assim: assim como uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vou repetir, acompanhe aí na Bíblia. Assim como uma mosca morta, o pregador Eclesiastes chega ao ponto de enfatizar desta maneira: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui uma pequena introdução, bem pequenininha, para que os irmãos possam ter uma noção do que nós queremos falar nesta noite. Diz assim, irmãos, olha, parece que o perfume, parece não, com certeza, é uma das artes mais antigas da humanidade. Perfume, aquele que exerce a função de perfumista, é uma arte muito antiga da humanidade. O mau cheiro desagrada. Quantos concordam? Quantos acham que o mau cheiro agrada? Só Ezequias, né? Alguns são insuportáveis. Alguns mau cheiros são insuportáveis. O nome já diz tudo, mau cheiro. Aí eu faço uma pergunta ali, ó. Você já teve a oportunidade de fazer uma longa viagem? É claro que agora as coisas estão mais sofisticadas, a pessoa vai viajar de avião, mas já teve a oportunidade de viajar de ônibus, 3 dias de viagem com alguém que não toma banho nas paradas? Já teve a oportunidade? Irmão, é coisa insuportável. É algo insuportável. E principalmente se for para o Nordeste, em época de calor, então é que a coisa fica feia. Aí que é só pedir a misericórdia do Senhor. Porém, agora o bom cheiro agrada, correto? Sim ou não? Sim. Você gosta de chegar perto de uma pessoa que nossa, que aroma gostoso, que perfume gostoso, né?
Que maravilha! O texto fala justamente disso, tá certo? Uma arte antiga em Israel do perfumista. Ele está lá. Olha só, o perfumista ele está lá. É isso que o pregador eclesiástico quis enfatizar, irmãos. Ele está lá com um recipiente grande de perfume. Daqui a pouco caiu uma mosca, uma pequena mosca, na sua bacia, na panela de perfume. Mas ele não viu aquela mosca chegar, voar e pousar justamente na panela de perfume. E o que é mais interessante é que eles têm por hábito de chegar ao ponto de deixar, depois que está o perfume pronto, curtindo um certo período. Deixa lá um certo período curtindo, né? O perfume precisa ficar um certo tempo para curtir. O homem descuidou e a mosca caiu. E o que é mais interessante, ela, ao cair, morrer lá dentro, chegou ao ponto de apodrecer. A pequena mosca estragou toda a panela de perfume. Toda a panela de perfume. Louvado seja Deus. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: interessante que a Bíblia ter registrado isso. Você já parou um pouco para pensar, por que será que a Bíblia registrou justamente isso? Que coisa intrigante, uma pequena mosca, o homem, um perfumista, chegar ao ponto de preparar a sua bacia, o seu panelão de perfume, de aroma, e subitamente uma pequena mosca, uma pequenininha mosca, chega ao ponto de voar, pousar, cair lá dentro. E ao cair lá dentro, chega ao ponto de morrer, e ao morrer, chega ao ponto de apodrecer, e ao apodrecer, chega ao ponto de comprometer todo um perfume. Aí eu fico interessante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia, a palavra de Deus, porque o pregador eclesiástico fez questão de enfatizar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa tão pequena cai em algo grande, maior, e acaba todo o bom cheiro. Na realidade, a decomposição da mosca faz com que o perfume perca o efeito. Observe o que está por trás do texto. Olha só, o que está atrás desse texto? É justamente enfatizando de que o pequeno estraga o grande. O menor acaba com o maior. O desagradável extingue o agradável. É o problema da mosca no perfume. É isso que quer dizer, irmãos. Louvado seja Deus. Mas nós vamos mais além. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em quantas vezes nós temos moscas no nosso perfume, né? Quantas famílias que são seriamente prejudicadas por uma pequenina mosca que tem caído no recipiente de seu perfume e anulou o efeito. Então o Espírito de Deus me trouxe ao coração algumas considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite em nome de Jesus. A primeira consideração é esta, de que tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Guarde bem isso, irmãos. Tome cuidado em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Aleluia. Que passam muitas das vezes desapercebidas aos nossos olhos, mas que depois pode trazer uma consequência trágica para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. O perigo das pequenas coisas. Diz assim: quem é que dá atenção a uma mosca morta? Um animal morto, maior, como no caso um cavalo, um cachorro, ainda chama atenção, correto? Dá para chamar atenção. Você vê um cachorro morto, um cavalo, algo de proporção, de tamanho, aí chama atenção. Mas uma mosquinha de nada, não, é insignificante, não tem problema nenhum. Vírgula, não tem problema até certo ponto. Ainda chama atenção, mas uma mosca morta, quem dá atenção de uma mosca morta? Para que serve? Pequena e imprestável.
Só que esta pequena mosca, dentro de um vasilhame de perfume, estragou o muito. As pequenas coisas, essa é a lição, causam grandes efeitos, tanto de uma maneira positiva, quanto também de uma maneira negativa. É isso que Eclesiastes, o pregador Eclesiastes, nesse capítulo 10, e no versículo 1, se você prestar atenção ao longo desse versículo 1, ele diz assim, de que também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa tem uma vida inteira de honra e de dignidade, tem um balde de dignidade, mas uma mosca, uma pequena mosca de insensatez, arruína toda a sua honra e toda a sua dignidade. Eu fiz questão de colocar ali, irmão, de que a palavra traduzida por insensatez ou estúpcia é um termo hebraico que significa tolice. Ou seja, aquela pessoa que infelizmente age de maneira tola, sem raciocínio. É o tipo da pessoa que não pensa nas consequências, age do momento, que vem na cabeça, vai e faz. Não, porque eu sou dono do meu nariz e ponto final. Tá certo, é um direito seu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda bem uma coisa, mediante essa atitude, talvez uma atitude até tola demais, lá na frente vai haver consequências. Aí depois, irmãos, não adianta chorar pelo leite derramado. Não é assim? Você está olhando o leite enquanto ele está ali cozinhando. Depois que você se distrai um pouquinho, sobe o leite, suja todo o seu fogão. Depois não adianta mais ficar se lastimando. Perdeu. Não adianta. Se não vai trazer novamente, é chegar, tirar a panela, começar a limpar tudo novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E da próxima vez vigiar. Louvado seja Deus. É verdadeiro isso. Podemos educar um filho por 20 anos e 5 minutos de conversa com um traficante em um banheiro da escola porão abaixo os 20 anos de educação. Você educa o seu filho, você traz o seu filho para a igreja, você está com ele, educando ali de cima. Quando você descuida por um minuto apenas, o adversário pega esse minuto para trabalhar justamente na vida desse menino, na vida dessa moça. Louvado seja o nome do Senhor. Eduque uma moça de 18 anos e 5 minutos de conversa com um sujeito malandro, à toa, poderão jogar os 18 anos fora. Você educa tudo, cuida, daqui a pouco chega um Zé Mané e começa. Aí a moça, que infelizmente não tem firmeza, aí vai e cai. E aí depois, irmão, aí é só pela misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Como é que um pouquinho, uma mosquinha só de tolice, de insensatez, pode arruinar uma vida inteira de dignidade? Eu vi um texto que eu quero compartilhar convosco, que está ali, ó. Veja só o relato de um homem, o rei Ezequias, que é mostrado na Bíblia como um dos grandes reis de Israel. Veja como este homem teve um pouquinho só de tolice, e como este pouquinho de tolice acabou com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá no livro de 2 Reis. Eu não sei se os irmãos já leram. 2 Reis, capítulo de número 20, apenas o versículo de número 12. Olha só, diz assim: nesse tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, guarde bem, rei de Babilônia, por cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Guarde bem isso. Está ali, ó. E aí Ezequias reconhece a tolice que fez no versículo 19, quando chegou ao ponto de respondeu Ezequias ao profeta, que era justamente Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Talvez você possa perguntar: mas pastor, eu não entendi o que se refere a esse texto. Qual foi a tolice de Ezequias nessa parte aqui? Vou explicar. Ele recebe o inimigo,
hospeda o inimigo na sua casa, no seu palácio, põe o inimigo dentro da sua casa e abre a guarda, mostra tudo que tem para o inimigo. E Ezequias não sabia que estava cavando a sua própria ruína. Estava cavando justamente a sua própria ruína. Louvado seja Deus. Mas aí você pode perguntar, mas do que se trata? Está ali, irmãos. O negócio dele, de Ezequias, era vaidade, ostentação. Queria dizer ele, né? Porque ele achava uma ofensa o rei da Babilônia chegar e mandar um presente para ele. Mandar um presente para ele. Como quem diz assim, não, se na Babilônia existe riqueza, eu também vou mostrar que eu sou rico. Vou mostrar também que eu posso. E aí foi justamente nesse momento de fraqueza, de tolice da parte de Ezequias, de chegar ao ponto de escancarar, louvado seja o nome do Senhor, a sua porta, né? Recebeu o inimigo dentro da sua casa, abriu e mostrou, ó, aqui está o meu palácio. Olha, aqui também, ó, está aqui onde eu coloco as pratas, o ouro que eu recebo. Olha só, tem mais isso, ali está os cavalos. E vai levando e vai mostrando para chegar ao ponto de mostrar para aquele homem, louvado seja Deus, olha, eu também, assim como o rei de Babilônia, eu também sou rico. Louvado seja o nome do Senhor. Corre um perigo muito grande, irmãos. Louvado seja Deus, aquele que muitas das vezes entra dentro da nossa casa. E a gente, muitas das vezes, com fragilidade ou com ingenuidade, não sei, louvado seja o nome do Senhor, chega ao ponto de sair mostrando, né? Olha, está aqui, ó, essa aqui é a minha casa, olha, essa aqui é a minha sala, essa aqui é a minha cozinha, aqui é o banheiro, aqui é o quarto, aqui é o quarto da dona da pensão, aquele ali é o quarto das meninas, olha, aqui é o meu carro, entra aí, dá uma volta nele. Sabe, a pessoa muitas das vezes, não sei se é com ar de ingenuidade, vai falando, mostrando, e aí daqui a pouco, quando menos espera, aquela pessoa que supostamente se dizia amigo, louvado seja o nome do Senhor, chegou ao ponto, louvado seja Deus, de estar justamente roubando a Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou ao ponto de ir e saquear. Louvado seja Deus, a Ezequias, ao reinado de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Justamente, irmãos, por causa dessa tolice. Louvado seja Deus, por causa desse minuto de tolice do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, será que eu não posso fazer isso? Irmãos, olha, entenda bem uma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo isso, irmãos, biblicamente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela me manda seguir a paz com todos e a santificação. Sim ou não? Sim. Sim, não é? Louvado seja Deus. Porém, eu não tenho por obrigação nenhuma de chegar ao ponto para me mostrar como bonzinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegar ao ponto de, olha, não, eu vou abrir a minha casa para todo mundo, para chegar ao ponto de mostrar que eu sou bom, que eu isso, aquilo, outro. Não, de jeito nenhum. Até para você escolher os seus amigos, de chamar de amigo, você tem que saber, irmãos. Tem que saber, nem todo mundo, nem todo crente é meu amigo. Nem todo crente é meu amigo, não é? Eu não posso chegar e falar, ser hipócrita e dizer, olha, eu sou seu amigo, né? Ou você é meu amigo. Louvado seja Deus, aquele amigo mais chegado. Não, de jeito nenhum. A Bíblia me diz, irmãos, olha, de que existiam 12 discípulos, 12, só um que chegava ao ponto de se assentar do lado de Jesus, louvado seja Deus, e era taxado como discípulo amado, que chegava ao ponto de reclinar a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Somente um, louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender muito bem uma coisa nesta noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Um minuto de tolice, uma pequena atitude, louvado seja Deus, tola, pode trazer grandes consequências para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode trazer inúmeras consequências para a nossa vida. E é como eu sempre tenho dito aqui, se a pessoa que faz certa tolice pagasse sozinho, estava bom. Mas aí quer envolver outras pessoas que estão mais próximas, louvado seja Deus, infelizmente são sujeitas a sofrer junto com essa tal pessoa.
Louvado seja Deus. Mas nesta noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus chegou ao ponto de me incomodar. Louvado seja o nome do Senhor, e dizer: olha, cuidado com certas moscas. Louvado seja Deus, você, eu, cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, somos chamados, louvado seja Deus, de perfume de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos, irmãos, olha, exalar um bom cheiro. Precisamos exalar um bom cheiro. E Satanás, o adversário da minha e da tua alma, preocupado com isso, quer chegar ao ponto de trazer com que uma mosca venha pousar nesse perfume, e ao morrer apodrecer esse perfume, e automaticamente começar a exalar um mau cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos mais além. Diz assim: louvado seja Deus. Eu também sou rico e também tenho coisas para mostrar. E não atinou que ele estava simplesmente despertando a cobiça dos seus adversários. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que não tem crente ciumento, né, irmãos? Crente invejoso, que quando você chega com um carro novo, a pessoa fica assim: oh meu Deus. Graças a Deus que não tem. Aleluia, glória a Deus. Olha só os tosse. Que tolice, um homem sábio, justo, temente a Deus, mas tolo. Um momento só de tolice estragou toda a sua vida. Amados, para nós fica uma advertência muito grande, que eu gostaria que vocês guardassem no coração. Por vezes nos arruinamos a nossa vida por uma ninharia, uma coisa insignificante. Louvado seja Deus. Colocamos, como diz aquelas perguntas: quantos casamentos não foram destruídos por 5 minutos só de tolice? 5 minutos de tolice. Quantos moços e quantas moças não se arrependeram para o resto da sua vida por causa de 5 minutos de insensatez e de tolice? Olha só, 5 minutos apenas. Não, aqui olha, nós somos namorados, nós nos amamos, temos, sabe, um projeto pela frente. Eu te desejo, você me deseja, então aí, vamos. E aí nesse vamos, e aí pronto. Aí depois, só depois, irmão, de 9 meses que vai ver o resultado. Né? Oh, Jeová. E não pense vocês que depois que a mosca apodrece dentro do recipiente de perfume, irmãos, olha, não tem como trazer novamente aquele odor, sabe? Aquele perfume, aquele aroma novamente. Depois que apodreceu, já era. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É difícil você tentar ao ponto de ver pessoas que eram uma bênção na mão do Senhor, caiu, dificilmente volta a ser aquilo que era antigamente, irmãos. Dificilmente. É muito difícil. Louvado seja Deus. Eu não vou dizer que é impossível, mas que é muito difícil, é muito difícil. Louvado seja Deus. É por esse motivo a nossa preocupação, irmãos, de estar mostrando a palavra de Deus, de estar pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu não quero que entre apenas por um ouvido e saia pelo outro, não. Eu quero que entre por um ouvido e desça para o coração. E precisa surtir efeito. Precisa surtir efeito, irmãos, porque senão, louvado seja o nome do Senhor, é como você estivesse dando murro em ponta de faca. Louvado seja o nome do Senhor. É como você estivesse se esforçando, correndo para alcançar alguma coisa, e infelizmente essa alguma coisa sempre começa a se tornar mais longe ainda. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto perfume jogado por causa de uma pequena mosca. Louvado seja Deus. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o tipo de conversa que você gosta. Cuidado com certas amizades que deveriam ser cortadas logo no início. Já logo no início. Esse é o poder das pequenas coisas que não prestam. Uma pequena mosca insignificante acaba
com todo um vasilhame de perfume e para sempre. Louvado seja Deus. Segunda coisa, irmãos, uma segunda consideração é: corte a influência do que não presta sobre o que presta. Corte. Corta. Tem que cortar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que possa trazer algum dissabor, ainda que possa trazer alguma contrariação, é melhor cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Não fuja apenas do mal, mas da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio de estar indo moço ou moça para casa de fulano ou de Beltrano e passa horas e horas. Louvado seja Deus, irmão, corta o mal pela raiz. Precisa, louvado seja Deus, cortar o mal pela raiz, porque senão depois acontece alguma coisa aí, aí a coisa vai ficar difícil. Louvado seja Deus. Aí não adianta mais chegar ao ponto de ligar para o pastor e pedir a oração. Não vai adiantar mais, irmão. Não vai. Enquanto Deus está nos advertindo e nos orientando, enquanto está no caminho, guie pelo caminho. Enquanto ainda está no caminho ainda contigo, louvado seja Deus, mostre qual é o caminho certo. Está no caminho com você, mostre qual é o caminho certo. Corte o mal, irmãos. Olha, corte a influência do que não presta sobre o que presta. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa insignificante, né? Você olha aí, esse inseto, uma coisinha que parece insignificante, mas aí você começa a prestar atenção. Aonde você mais vê a mosca? É só ver onde tem animal morto, aonde você muitas das vezes se machuca e deixa lá a sua ferida aberta. Daqui a pouco, quando menos espera, está lá com aquela boquinha ali, colocando, depositando todos os seus ovos, colocando toda o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Escute bem, olha só, não é a mosca que fica perfumada, não é. É o perfume que fica podre. Há uma diferença. E o perfume que apodrece. É o pequeno que estraga o grande. Não se tira de lá, desse episódio, não vai tirar uma mosca cheirosa, que pode até servir de broche, né? E pendurar num colar a fim de dizer: olha, vejam que objeto maravilhoso, que perfume extraordinário tem. Já pensou? Morreu a mosca, você chega lá, pega aquela mosca, cheira ela para ver. Chega em casa e faça uma experiência, pega lá um perfume, pega lá uma mosca, coloca ela lá dentro e aí depois de um certo período, depois de um certo tempo, pega e dá uma cheiradinha. Dá aquela fungada bem boa. Dá aquela boa fungada e vê se a bichinha tá cheirosinha. Louvado seja Deus. O perfume ficou invalidado, a mosca apodreceu e com ela o perfume. Amados, o poder do mal é terrível. Aí eu coloquei uma coisa aqui que dá para a gente refletir. Já notou que nós não pegamos saúde de ninguém? Quantos aqui pegam a saúde de alguém que tem saúde? Ninguém. Você já prestou atenção nisso? Eu fiz uma consideração, passa para mim aí, irmão Deus, por favor. Isso. Fique do lado de um saradão, aqueles homens saradão, bombadão, aquelas moças que vai para a academia, tudo. Você não vai pegar a saúde dele, correto? Você fica do lado, abraça. Tá igual aqueles irmãos que quando chega, olha, o irmão terminou de pregar, o irmão é uma benção, passa um pouco de unção, e aí vai, abraça isso, aquilo, outro, mas não pega. Não pega de jeito nenhum. Porém, mas fique do lado de uma pessoa que está fungando o nariz e espirrando o tempo todo. Aí o que você vai pegar dele? Gripe. Tá vendo como é que é? Ou seja, aquilo que é mal, pessoa que está bem, fica perto da pessoa que está mal, automaticamente vai pegar. Tá? Automaticamente vai pegar, irmãos. Louvado seja Deus. Agora eu quero ler um outro texto da Bíblia que está em Ageu, capítulo 2, do versículo 11 até o 13. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 2. Vamos para a Bíblia, né?
Vamos para a palavra de Deus. Ageu, no capítulo de número 2, e o versículo de número 11, até o versículo de número 13. Vocês vão até achar estranho isso. Mas olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei. Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Será que fica? Não. Os sacerdotes responderam: não. Então disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará imundo? Os sacerdotes responderam: ficará imundo. Tá certo? Estamos mostrando biblicamente para que os irmãos possam ver. Põe lá para mim. Glória a Deus. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Lá vinha um sacerdote carregando uma coisa santa lá no seu roupão, e ela esbarrava numa coisa não consagrada. Aquela coisa que foi tocada pela coisa consagrada não se tornou consagrada, ela continuou como era. Louvado seja Deus. Então perguntou Ageu no verso 13, a qual nós lemos, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ele ficará impuro? E eles responderam: sim, ficará impuro. Ou seja, tocou em alguma coisa que não presta, ficará emprestado. Louvado seja Deus. Esta é a influência do que não presta sobre o que presta. Dessa influência precisamos aprender a fugir do mal, fugir do erro e fugir do pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fugir dessas coisas, irmãos, não é covardia. Alguém pode dizer: ah, eu sei os meus limites. Não é assim? Já ouviu isso daí? Ah, eu sei os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Todas as pessoas que um dia caíram sabiam os limites das suas forças, sabiam até onde podiam ir, sabiam o que podiam fazer e o que não podiam, e depois não conseguiram resistir. Louvado seja Deus. Depois não chegaram ao ponto de conseguir resistir de jeito nenhum. Eu li uma história, irmãos, de um domador de serpentes, e eu vou contar essa narração aqui, pequena narração para vocês. Um homem de circo que havia começado a domar uma serpente quando ela ainda estava da espessura de um dedo, dessa espessura aqui, ó, tá? E ele a vinha domando há anos. Durante as apresentações, a serpente se enroscava ao pescoço, ao redor do seu corpo, a uma ordem sua, e depois se desenroscava. Mas uma certa hora dessas apresentações, isso depois da serpente já está bem grande, maior, mas a uma certa hora dessas apresentações, alguma coisa estava errada. A serpente não se desenrolou, e o homem estava com dificuldade para respirar. A serpente foi apertando, e pouco a pouco o auditório ouviu o barulho de ossos serem quebrados. A serpente chegou ao ponto de matá-lo. Louvado seja Deus. Porém, o que eu quero enfatizar é isso aqui, irmãos. Ele pensou que a tivesse sob o domínio e que ela obedeceria às suas ordens a qualquer momento. Ele a tinha sob controle desde quando era da espessura de um dedo, e não imaginou que ela o apertaria e chegasse a matar, pois ele a alimentou, brincou com ela, compartilhou a sua vida com ela, até que por fim ela chegou ao ponto de matar. Louvado seja Deus. Muitos de nós também brincamos com as situações irregulares em nossa vida, fazemos concessões em relacionamentos completamente contrários,
fazemos concessão em relação a relacionamentos completamente contrários. Ah, mas o pastor tem avisado? Tem avisado. O pastor tem ensinado? Tem ensinado. Mas a pessoa se acha, como eu disse na terça-feira passada, autossuficiente, capaz suficiente de chegar ao ponto de determinar: não, olha, isso aí não tem problema nenhum. A qualquer momento eu posso pular fora. Sabe? A qualquer momento eu posso chegar e pular fora, que não tem problema nenhum. Aí daqui a pouco o que acontece? A pessoa muitas das vezes pula fora, e aí, se tiver algum tipo de relacionamento, aí o que vai acontecer? Aí vai acontecer de que possam estar: ah, eu fiquei com ela, eu fiquei com ele, ah, ele é um broxa, ah, ele é isso, ah, ela, olha, fiz isso com ela, fiz isso com aquele, sabe? E aí começa a difamação, começa, sabe, inúmeras coisas. Mas espera aí, tudo seria facilmente, irmãos, controlado, tudo seria facilmente evitado se tivesse pensado um pouco antes de tomar atitude. Antes de chegar ao ponto de permitir que uma pequena mosca chegasse ao ponto de pousar. Pousou que seja, meu amigo, já era. Caiu dentro do recipiente e apodreceu lá. Irmãos, olha, para apodrecer uma mosca é porque demorou muito tempo com ela lá dentro. Se a pessoa chega ao ponto de presenciar e automaticamente, antes de fazer com que ela chegue ao ponto de entrar em estado de decomposição, retirasse, aproveitaria, né? Estaria salvo. Mas não, vai deixando protelar, o tempo vai passando. Quando menos espera, chega ao ponto de apodrecer. E apodrecendo, compromete, louvado seja o nome do Senhor, justamente aquele recipiente de perfume. Louvado seja Deus. Fazemos concessões em relacionamentos, em práticas, em atitudes, e na área moral brincamos com coisas que sabemos que são daninhas à nossa vida, e julgamos que a qualquer momento podemos nos livrar daquilo, e um dia, surpresos, descobrimos que não tem mais a espessura de um dedo, e que não podemos mais esmagar em nossas mãos aquilo que nos dominou. Aí já é tarde, tomou uma certa proporção, um certo tamanho, irmãos. Olha, tem que cortar o mal pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz. Louvado seja Deus, cortar o mal pela raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Chegar, chamar e para ter uma conversa. Olha, vamos ter uma conversa franca. Vamos ter uma conversa objetiva. Louvado seja o nome do Senhor, porque da maneira em que está, não pode mais continuar. Louvado seja Deus. Precisamos, irmãos, cortar o mal pela raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque senão, irmãos, olha, vai tomando uma certa proporção. Louvado seja Deus, aí já é tarde demais. Você sabia que tem crente que ele não pode ouvir não? Você sabia disso? Você sabia que tem crente que ele está tão acostumado a sempre ouvir sim, sim, sim. Num dia que ele ouve um não, ele fica revoltado. Fica completamente revoltado. Louvado seja Deus. E nós precisamos cortar o mal pela raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nenhum de nós é tão forte como pensa. Por isso, cuidado com o que lê. Cuidado com o lugar por onde navega na internet. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as pequenas coisas que estragam a vida. Uma mosca morta estraga o unguento do perfumista. Assim como Deus gosta de perfume e pôs perfume na natureza, Ele também pediu perfume no culto. Sabia disso? Louvado seja Deus. As pessoas que são crentes são chamadas de perfume de Cristo, que está na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 15. Para quê? Para Deus somos o aroma de Cristo. Se você não é um crente, você é o bom perfume de Cristo, tanto na igreja como lá fora também. Louvado seja Deus. Conclusão, diz assim: agora uma pergunta deve encerrar a nossa consideração nessa noite. E a pergunta é: que tipo de perfume sou? Eita Deus. Que tipo de perfume que eu sou? Será que eu sou o tipo de perfume que atrai? Ou o perfume
que chama a atenção. Meu Deus, que perfume forte, que catinga. Será que, como pessoas crentes, nosso perfume, o nosso caráter, as nossas atitudes têm cheirado bem ou têm cheirado mal? Amado irmão, nós somos o bom cheiro de Cristo. A igreja aqui, esta igreja, Jardim Planalto, é um panelão de perfume de Deus. É um panelão de perfume de Deus. Por isso, tomemos cuidado com as pequenas moscas mortas na nossa vida como crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Tomemos cuidado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tomemos muito cuidado. Louvado seja Deus. Porque o adversário, ele quer, mais do que tudo, que este aroma, a qual exalamos, que é justamente Cristo, venha desaparecer da nossa vida. Sabia disso? Louvado seja o nome do Senhor. Esse aroma, a qual nós exalamos, que é justamente Jesus Cristo, ele venha a ser desapropriado da nossa vida. Louvado seja Deus. Em que as pessoas passam por nós, louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente, a única coisa que podem dizer de nós, louvado seja Deus, é coisas ruins. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aprove a Deus nesta noite, irmãos. Louvado seja Deus ouvirmos a palavra do Senhor. Aprove a Deus nesta noite ouvirmos a palavra de Deus e guardar em nosso coração. Louvado seja Deus. Tome cuidado. Tome cuidado em nome do Senhor Jesus, irmãos. Tome muito cuidado. Louvado seja Deus. Não é de hoje que o Espírito Santo de Deus vem me incomodando acerca dessas palavras, acerca de insensatez. Agora, louvado seja o nome do Senhor, tornando a falar justamente sobre tolice. Louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude mal tomada, louvado seja o nome do Senhor, pode acarretar muitas dores. Louvado seja o nome do Senhor para a nossa vida. Muitas dores. Louvado seja Deus. Uma atitude mal tomada, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Fiquemos com esta palavra. Guarde em teu coração, Jesus. Louvado seja Deus. E pratique. Vá para a tua casa meditando, remoendo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Deus continue nos abençoando. Louvado seja Deus. Entenda bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta igreja aqui é uma bacia, é um panelão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que aromas de Cristo é preparado aqui dentro. Louvado seja Deus. E o adversário tem mandado certas moscas, louvado seja o nome do Senhor, para estar pousando nesse perfume. Louvado seja Deus. Mas que o sangue de Jesus nos cubra de todo mal. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo mal, de todo pecado. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra em nome do Senhor. Louvado seja